Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, agora falando sobre o Brasil. Nas aulas passadas, nós falamos sobre os continentes e oceanos, agora vamos dar foco ao nosso país. O nosso país ele ocupa 1,7% da superfície da Terra. Com relação ao continente americano, ele tem 35% do espaço na América Latina e 48% na América do Sul, aqui. Então, quando nós falamos do Brasil na América do Sul, nós somos praticamente metade do continente. Isso nos dá uma posição privilegiada no que diz respeito à influência e diversidade. A palavra diversidade no Brasil, ela vai explicar toda a nossa extensão territorial. Essa extensão territorial faz do Brasil ser o quinto maior país do mundo, numa lista seleta de países que são Brasil, Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Todos os países que estão mais escuros no mapa. O Brasil ele é atravessado pela linha do Equador, como vocês podem ver aqui, o que faz o país ter terras em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. A maioria do território a gente vê que está no hemisfério sul. O território fica a oeste do meridiano de Greenwich, que é este aqui. Então nós estamos na parte oeste. E totalmente no hemisfério ocidental, que é a esquerda. Vamos lá, o Brasil na América do Sul. Nós somos o maior continente, o maior país do continente. Nós temos uma influência política muito grande, uma diversidade cultural, social e natural muito grande. E é explicado nessa parte. O Brasil encontra-se na zona de iluminação intertropical, delimitada pelo Equador e pelos trópicos de Câncer e Capricórnio, com a pequena porção do sul do país, essa porção aqui, deixa eu voltar, localizada em área temperada, situada ao sul do trópico de Capricórnio, isso. Tal posicionamento garante presença predominante de climas quentes, como o equatorial e o tropical. Sobre essa questão dos climas, lembra que eu falei que o que define o Brasil são as suas diversidades? Diversidades vêm de diferenças. E pelo nosso país ser tão grande, a sua extensão ser tão grande, nós estamos situados em duas das três grandes zonas climáticas da Terra. Eu já expliquei isso para vocês. Nós temos a zona do Equador, que nessa área é a zona mais quente e que tem a maior quantidade de chuvas no nosso país, o que faz com que nosso território ele tenha uma quantidade muito considerável de chuva, exceto aqui no Nordeste. Então, no que diz respeito à vegetação, natureza, florestas e no que diz respeito ao meio ambiente, vida vegetal, o Brasil ele é um dos países que tem a maior abundância no mundo. E também nós temos as outras zonas climáticas, que são as zonas temperadas. E as zonas polares, que são as calotas de gelo, ok? Ficou estranho, deixa eu apagar aqui para vocês. Então, nós estamos em duas das três maiores zonas climáticas da Terra, o que faz com que o clima do nosso país ele seja diversificado. Como? A gente consegue explicar o porquê na região Nordeste tem um tipo de clima quente e no sul do país tem um tipo de clima frio. Já que na parte Nordeste e maior parte do nosso território brasileiro, nós estamos na zona equatorial. Essa zona equatorial, acabei de falar para vocês, é a parte mais quente do planeta Terra e onde tem a maior concentração de chuvas.
Já na zona temperada, é uma zona que possui uma condição climática mais fria, e isso explica essa diversidade climática que o Brasil possui, certo? Vamos lá. Diversidade é a palavra que define o Brasil. Tal característica favorece ao país apresentar áreas com predomínio de médias térmicas elevadas e alta pluviosidade, ou seja, nossa região é abundante em termos de chuva, com exceção do semiárido brasileiro, que é o Nordeste, em que o índice pluviométrico, ou seja, o índice de chuva, é baixo. Em grande parte da região do Sul, as médias térmicas são baixas, que são essa região aqui. Ok? Vamos lá. A região onde você está, onde você mora, onde você está localizado, está na zona intertropical ou na zona temperada? Consegue perceber a variação de temperatura e de chuva durante o ano? Essa grande seção territorial de nosso país é um dos fatores que faz apresentar características físicas tão distintas. O que ele quis dizer nesse parágrafo? Ele quis dizer que a diversidade do nosso país ela é caracterizada pelo seu tamanho. E essa diversidade traz tipos de climas diferentes. Na nossa região, que tipo de clima é? Nós temos um tipo de clima muito chuvoso, que é nas regiões equatoriais. Ali na floresta amazônica, vocês já aprenderam que são regiões que possuem uma grande quantidade de chuva. Nós temos também uma parte do nosso território que é a parte mais seca, a parte semiárida, que é no Nordeste, onde nós estamos. Aqui é a parte onde tem chuva. Aqui é a parte mais seca. E também temos a nossa região sul, que está situada na zona temperada, que é a região mais fria. Então aqui vocês conseguem ver que o tamanho que o Brasil tem, ele possui uma diversidade muito grande no que diz respeito aos climas. E não só aos climas, em natureza, em desenvolvimento, áreas mais desenvolvidas, e em vegetação, entre tudo. País grande, geralmente, ele tem uma diversidade muito elevada. E o Brasil, ele possui todos esses requisitos para se tornar um objeto de estudo muito importante. Vamos lá. O Brasil, ele possui divisa com quase todos os países, com exceção de 2. E também ele tem uma influência, como eu já disse na aula, política muito grande sobre essa parte do continente. É muito comum utilizarmos o termo país... cadê? Me perdi? Aqui. País com dimensões continentais. Por quê? O Brasil ele é maior do que vários dos países que estão na Europa, por exemplo. Se você pegar os países, com exceção da Rússia, você consegue colocar todos esses países aqui da Europa dentro do Brasil. Então, nós temos uma dimensão continental, ok? Pela sua estrutura, pela sua extensão, pelo seu tamanho, nós temos essa classificação. Esses países, Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, Canadá, eles têm essa dimensão continental. Continuando, temos aqui algumas informações dos pontos extremos do nosso país. Aqui a região norte, esse ponto localiza-se o estado de Roraima, mais precisamente no Monte Caboraí, onde nasce o rio Ailã. Aqui são formas físicas do nosso país, que também tem uma quantidade muito abundante, seja em vegetação, que nós estudamos os biomas, os domínios morfoclimáticos, e também na hidrografia, os rios. E estamos em uma cidade com essa abundância hidrográfica dos rios, que é o Rio São Francisco. Outra coisa importante falar é que a sua extensão latitudinal e longitudinal é muito grande. Então, ele não é só grande em termos de extensão nesse sentido, mas também, deixa eu apagar aqui para vocês. Cadê?
mas nesse sentido ele também é enorme, que diz respeito às suas fronteiras. Então ele não é só grande, como ele é largo também. Tranquilo? Vamos continuar aqui com as bases físicas do nosso país. Lá no sul, esse ponto localiza-se no Rio Grande do Sul, que é nessa parte aqui, e por onde tem o arroio Chuí, que deságua no oceano. Já no ponto leste, isso aqui são bem os extremos, viu? Aqui a região leste. Esse ponto localiza-se no estado da Paraíba, em Ponta das Seixas. Já na região oeste, que é essa região aqui, bem no fundo do país, nós temos o estado do Acre, com a nascente do rio Moá. Então, a extensão territorial brasileira garante ao nosso Brasil grandes possibilidades naturais e econômicas, como fontes de energia, minérios, solos férteis. Ou seja, o Brasil, em termos naturais, ele é uma das maiores potências do mundo e ele devia ser melhor administrado porque nós temos todos os recursos para se tornar uma das maiores potências do mundo. Contudo, tal característica pode apresentar algumas complicações, como dificuldade de manter e construir estradas, além de problemas relacionados à distribuição de energia, abastecimento, administração, isso aqui é política, eu já expliquei muito sobre esse problema político na sala de aula, e fiscalização das fronteiras do país, já que o Brasil ele só não faz fronteira com 2 países de todo o continente da América do Sul. Então, essas aqui são as imagens nos pontos extremos do Brasil, lá no norte, lá no leste, lá no oeste e lá no sul. E vocês terão que responder às atividades da página 359. E essas questões no que diz respeito ao Brasil. Essas questões sobre o você aprendeu estão todas no texto, então só vocês transcreveram o texto para cá. Caso vocês tenham alguma dúvida, não hesitem em me perguntar no privado do WhatsApp. E na próxima semana nós iremos fazer uma atividade sobre esse capítulo. Então, até a semana que vem.